Em meio ao calor abrasador do deserto e ao caminhar incansável do povo hebreu rumo à terra prometida, uma figura se destacava entre as mulheres de Israel: Miriam. Irmã mais velha de Moisés e Arão, ela não era apenas uma mulher comum, era profetisa, líder e símbolo de coragem desde os primeiros momentos da libertação do Egito. Foi Miriam quem observou com olhos atentos o cesto de junco deslizar pelas águas do Nilo, protegendo o pequeno Moisés da crueldade de Faraó. Foi ela quem, com ousadia e sabedoria, sugeriu à filha do Faraó, uma ama de leite hebreia, sua própria mãe, para cuidar da criança. Mais tarde, já no deserto, após a travessia do Mar Vermelho, Miriam conduziu as mulheres em uma celebração histórica, com tamborins e danças, louvando a Deus pela libertação. Mas mesmo os mais notáveis entre os líderes não estão imunes ao erro. Apesar de sua importância e influência, Miriam foi protagonista de um momento de tensão espiritual e política que marcou profundamente a jornada de Israel no deserto. Um episódio que revelaria não apenas as falhas humanas, mas também a severidade da justiça divina e o zelo de Deus por aquele que ele escolheu. Por que Miriam, uma mulher tão importante na história de Israel, foi punida de forma tão severa? O que aconteceu nos bastidores daquele conflito com Moisés e o que isso revelou sobre o coração humano, até mesmo nos que lideram o povo de Deus? Prepare-se para mergulhar em uma narrativa poderosa, repleta de tensão, ciúmes, julgamento e restauração. Esta é a chocante história da mulher que ousou desafiar o escolhido do Senhor. Miriam, a irmã protetora de Moisés. A história de Miriam começa em tempos de angústia e opressão. Os hebreus, escravizados no Egito, eram vistos com desconfiança pelo faraó, que temia seu crescimento numérico. Como medida desesperada para conter o avanço do povo, o rei do Egito ordenou que todos os meninos hebreus, recém-nascidos, fossem lançados no rio Nilo. Em meio a essa atmosfera de horror e perseguição, nasce Moisés. Sua mãe, Joquebede, o escondeu por 3 meses, mas ao perceber que não poderia mais protegê-lo em segredo, preparou um cesto de junco vedado com betume e piche e colocou o bebê no rio. Foi nesse momento crucial que Miriam, sua irmã mais velha, entra em cena com um papel decisivo. A menina, ainda jovem, acompanhou discretamente o percurso do cesto nas águas do Nilo, guiada pelo instinto de proteger seu irmão. Escondeu-se entre os juncos da margem e observou com atenção. Quando a filha de Faraó encontrou o cesto e decidiu poupar o menino, Miriam se aproximou com ousadia e ofereceu uma ama de leite hebreia, a própria mãe do bebê. Graças à sua esperteza e coragem, Moisés pôde crescer nos primeiros anos com sua mãe verdadeira, recebendo não apenas alimento, mas também os primeiros ensinamentos sobre o Deus de Israel. Esse ato de bravura revela desde cedo o espírito forte e sagaz de Miriam. Ela não era apenas uma irmã preocupada, mas uma figura sensível ao destino do povo. Com inteligência e iniciativa, ajudou a preservar o libertador de Israel, sem sequer imaginar a magnitude do plano que Deus estava traçando. A partir desse ponto, Miriam passaria a ser lembrada não só como uma espectadora da história, mas como parte ativa dela. Ela seria moldada por sua convivência com Moisés e Arão, e junto deles participaria dos eventos mais marcantes da jornada de Israel pelo deserto. Mas antes disso, ela teria que aprender, como todos, que o plano divino sempre se cumpre, mesmo nos caminhos mais improváveis. A profetisa do Êxodo. O tempo passou e Miriam reaparece no momento mais emblemático da história de Israel, o Êxodo. Ao lado de Moisés e Arão, ela já não é apenas a irmã mais velha. Agora é reconhecida como profetisa. Isso é algo significativo, pois a Bíblia reserva esse título para poucos e ainda menos para mulheres.
Miriam se tornou uma voz de liderança espiritual no meio do povo hebreu. O cenário é o Mar Vermelho. Após anos de escravidão, os hebreus finalmente escapam do Egito com o auxílio de sinais e maravilhas realizadas por Deus por meio de Moisés. Mas, com o exército egípcio em sua perseguição e o mar à frente, o povo entra em desespero. E então, o milagre. O mar se abre, formando paredes de água à esquerda e à direita, e os israelitas passam a pé enxuto. Quando todos atravessam e os egípcios são engolidos pelas águas que se fecham, o povo explode em júbilo. E nesse momento de celebração, é Miriam quem assume a liderança musical e espiritual da adoração. A Bíblia nos diz em Êxodo 15:20 que Miriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e danças. Ela canta: Cantai ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Esse cântico não é apenas uma música, é um ato de proclamação, uma teologia em forma de arte. Miriam expressa através da música o reconhecimento da vitória divina e convida toda a comunidade a louvar. Ela se torna a líder da adoração comunitária, mostrando que seu papel ia muito além dos bastidores familiares. Era uma mulher com autoridade espiritual, uma figura central na construção da identidade do povo que acabava de nascer como nação. Essa é a Miriam que a Bíblia apresenta neste ponto: profetisa, líder e artista. Alguém cuja voz ressoava entre o povo e que usava seu dom para engrandecer a Deus. Mas, como veremos nos próximos capítulos, o coração humano é complexo e até mesmo os escolhidos podem tropeçar. O orgulho que antecede a queda. Depois da grande celebração no Mar Vermelho, Miriam permanece como uma figura respeitada entre os israelitas. Ela, Moisés e Arão formam uma espécie de tríade de liderança. Moisés como o legislador e profeta principal, Arão como o sacerdote e Miriam como a profetisa. Mas é justamente nesse contexto de liderança compartilhada que surge o conflito. Em Números, capítulo 12, encontramos um dos episódios mais dramáticos da trajetória de Miriam. O texto começa dizendo que Miriam e Arão falaram contra Moisés, por causa da mulher cuxita que ele tomara, porquanto tinha tomado uma mulher cuxita. Mas essa crítica ao casamento de Moisés é apenas o estopim. O verdadeiro motivo logo se revela: inveja e disputa por autoridade. Miriam e Arão dizem: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? Aqui vemos claramente um ressentimento profundo. Miriam, que já havia sido reconhecida como profetisa, parece não se contentar com seu papel. Ela quer o mesmo nível de autoridade e prestígio que Moisés possui, ou talvez até mais. E, segundo o texto, o Senhor ouve essa conversa. O que vem a seguir é surpreendente. Deus convoca os 3 irmãos à tenda da congregação e aparece em uma coluna de nuvem. Ele então defende Moisés de maneira direta, dizendo que, com outros profetas, ele fala por sonhos e visões, mas com Moisés fala face a face, claramente. Isso mostra que, apesar do valor de Miriam e Arão, a relação de Moisés com Deus era única, estabelecida por um chamado direto e íntimo. O Senhor então se retira. E Miriam, ao ser punida, é ferida com lepra. A Bíblia diz que sua pele ficou branca como a neve. Arão, ao ver sua irmã naquele estado, se desespera e clama a Moisés. Moisés, por sua vez, intercede com uma oração breve, mas profunda. Ó Deus, rogo-te que a cures. Deus ouve a oração, mas determina que Miriam fique 7 dias isolada fora do arraial, o mesmo tempo de exclusão exigido a qualquer leproso pela lei. E aqui está um detalhe que revela o peso da sua posição. O povo todo não prossegue a jornada enquanto Miriam não é restaurada. Por mais que tenha errado, ela ainda é parte essencial da história e da liderança.
Essa queda abrupta mostra como até os mais espirituais estão sujeitos ao orgulho. Miriam tinha dons, tinha influência, tinha história com Deus. Mas tudo isso não impediu que o orgulho abrisse uma brecha. Seu erro não foi apenas contra Moisés, foi contra a ordem estabelecida por Deus. O silêncio de Deus e o processo de restauração. Imagine agora o cenário. Miriam, a mulher que liderou o povo com cânticos de vitória, está do lado de fora do acampamento, sozinha, rejeitada temporariamente por uma comunidade que parou sua marcha no deserto por causa de seu erro. Durante 7 dias, ela vive o isolamento, não apenas físico, mas também espiritual e emocional. Esse período de afastamento representa mais do que uma punição. É um tempo de reflexão, de silêncio. Deus, que antes a usava como profetisa, agora se cala. E esse silêncio pode ser ainda mais doloroso do que a lepra em sua pele. Afinal, o castigo visível era apenas o reflexo de algo que já estava corroendo seu coração: o orgulho e a insubmissão. Mas é nesse silêncio que algo poderoso acontece. O processo de restauração começa. O fato de Deus ter determinado um prazo, 7 dias, já indica que a punição não seria eterna. Miriam não seria descartada. Ela seria restaurada. Mas antes, precisava passar pelo fogo da humilhação e da introspecção. O número 7, na simbologia bíblica, representa plenitude, perfeição. E esse tempo completo de isolamento também servia para que o povo percebesse o peso do que aconteceu. A restauração de Miriam não era só pessoal, mas também coletiva. A nação precisava ver que ninguém está acima da correção de Deus, nem mesmo os líderes mais respeitados. Ao final dos 7 dias, Miriam é reintegrada ao povo. A marcha no deserto continua, e ainda que o texto não fale se ela voltou a profetizar como antes, a sua presença entre os israelitas é mantida. Deus não a remove de seu povo. Pelo contrário, ele a purifica e devolve ao convívio da comunidade. É um retrato da graça em meio ao juízo. Esse episódio mostra como Deus trata seus filhos. Com justiça, sim, mas também com misericórdia. Ele não ignora o pecado, mas também não apaga aqueles que ele mesmo escolheu. Miriam errou, gravemente. Mas o mesmo Deus que puniu foi o que a curou. Miriam aprendeu no silêncio e na exclusão que sua identidade não vinha da comparação com Moisés ou Arão, mas de seu relacionamento com Deus. E essa lição ecoa até hoje. Quando Deus nos disciplina, Ele o faz como Pai, não para destruir, mas para restaurar. Uma liderança feminina marcante na história de Israel. Mesmo após o episódio da lepra e do isolamento, o nome de Miriam continuou presente na memória do povo. Ela não foi esquecida, e isso é extremamente significativo, porque em uma época e cultura onde as mulheres eram frequentemente marginalizadas, Miriam se destacou como uma das poucas mulheres mencionadas com autoridade e influência espiritual sobre toda uma nação. Ao lado de Moisés e Arão, Miriam foi parte do trio de liderança que conduziu os hebreus na saída do Egito. O profeta Miqueias, séculos depois, reforça isso ao dizer: "Pois eu te fiz subir da terra do Egito e da casa da servidão te remi. E enviei diante de ti Moisés, Arão e Miriam." Miqueias 6:4. Esse versículo é uma homenagem divina ao papel relevante que ela desempenhou. Miriam foi, sem dúvida, uma referência feminina na história bíblica. Enquanto Moisés guiava com a autoridade de Deus e Arão exercia o sacerdócio, Miriam se posicionava como a voz do louvor, da inspiração e da fé em momentos cruciais. Ela representava a sensibilidade e a força que o povo precisava nas horas de transição
e libertação. A imagem de Miriam conduzindo as mulheres em danças e cânticos, logo após o milagre do Mar Vermelho, tornou-se símbolo da gratidão e da adoração coletiva. Seu cântico foi registrado nas Escrituras, algo raro, pois poucas mulheres tiveram suas palavras eternizadas na Bíblia. Isso mostra que, apesar de seus erros, Miriam teve um legado forte e positivo. Sua liderança não era baseada apenas em dons espirituais, mas também em coragem. Ela viveu durante um tempo de opressão, escravidão e incertezas. Ainda assim, manteve-se firme, influenciando o povo com sua presença e sua fé. Foi uma mulher de voz ativa, e isso, por si só, já era revolucionário para a época. O mais impressionante é que Deus validou seu papel. Ao mencioná-la junto a Moisés e Arão, Deus reconheceu que a contribuição de Miriam foi essencial na libertação do povo de Israel. Não foi um papel secundário nem simbólico. Ela foi uma líder de verdade. Isso deve nos fazer refletir. A história de Miriam mostra que Deus usa homens e mulheres, que Ele levanta líderes segundo seu propósito, independentemente de gênero, e que mesmo quando esses líderes erram, ainda assim podem ser lembrados por seus acertos e por seu legado. A lição por trás da punição de Miriam. A punição de Miriam, ser acometida pela lepra e isolada do acampamento, pode parecer à primeira vista algo severo demais. Afinal, não foram poucos os personagens bíblicos que questionaram lideranças ou que cometeram erros piores sem sofrer uma punição tão imediata e visível. Mas há uma razão profunda e espiritual para isso. A liderança entre o povo de Deus exigia responsabilidade proporcional à influência. Miriam, sendo uma figura de destaque, precisava compreender que suas palavras tinham peso. O murmurinho que começou com ela e Arão contra Moisés poderia ter se espalhado como um veneno entre o povo, causando divisões e rebeliões, e Deus sabia disso. A lepra não foi apenas uma punição, mas uma lição visual e pública. Serviu como um alerta para todo o Israel. Nenhum líder, por mais próximo que esteja de Deus, está acima da correção divina. Foi uma forma de Deus proteger a unidade do povo e garantir que o respeito à autoridade espiritual fosse mantido. Além disso, há um princípio importante aqui. Deus não tolera orgulho disfarçado de zelo. Miriam acreditava que estava defendendo o que era certo ao criticar a esposa de Moisés e questionar sua autoridade. Mas, no fundo, havia uma raiz de inveja e orgulho. Ela queria reconhecimento, queria ser ouvida como Moisés era, e Deus sondou o coração dela e agiu. Mas mesmo no castigo vemos a graça divina. Miriam foi curada. Ela não foi excluída para sempre. Após 7 dias de isolamento, retornou ao acampamento e voltou a ocupar seu lugar entre o povo. Isso nos mostra que Deus disciplina sim, mas também restaura. Ele não anula um chamado por causa de um erro, mas corrige o coração para que esse chamado seja purificado e fortalecido. A reação de Moisés, ao interceder por ela, também revela algo precioso. O verdadeiro líder não guarda mágoas. Mesmo tendo sido criticado por sua própria irmã, Moisés clamou a Deus em favor dela, e Deus ouviu. Essa cena mostra como a reconciliação e o perdão também fazem parte do plano de Deus, mesmo entre aqueles que lideram. A história de Miriam, portanto, não é apenas sobre uma mulher punida. É sobre uma líder que errou, foi corrigida e restaurada. É sobre a seriedade da liderança espiritual e sobre o compromisso de Deus com a integridade de seus escolhidos. Uma história que nos ensina que o fracasso não precisa ser o fim da jornada, pode ser o recomeço com mais sabedoria e humildade. A morte de Miriam e o encerramento de um ciclo. A Bíblia registra a morte de Miriam de forma breve, mas significativa. Em Números 21, lemos:
Chegaram os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim, no primeiro mês, e o povo habitou em Cádiz. Ali morreu Miriam, e ali foi sepultada. Com essa simples frase, encerra-se a trajetória de uma das figuras femininas mais marcantes do Antigo Testamento. Mas por que a Escritura, tão detalhada em outros momentos, fala tão pouco da morte de Miriam? Justamente porque sua importância já havia sido revelada ao longo de sua vida. O silêncio na morte não diminui sua relevância, apenas marca o fim de um ciclo. A morte de Miriam ocorre num momento crucial. O povo está prestes a entrar na Terra Prometida, mas ainda precisa aprender duras lições. Sua morte simboliza o encerramento de uma geração que viu a glória de Deus no Egito, mas também experimentou as consequências da desobediência e da murmuração no deserto. Assim como Moisés e Arão, Miriam também não entraria em Canaã. Eles pertenciam à geração da travessia, da luta, da formação. Deus estava preparando uma nova geração para tomar posse da promessa. Uma geração que não carregava o fardo da escravidão, mas a fé construída na caminhada pelo deserto. Miriam morre em Cádiz, um local de transição, de decisões importantes. Sua morte naquele lugar não é coincidência. É um lembrete de que, por mais honrada que seja uma trajetória, ela precisa ser concluída com humildade. E é também uma forma de mostrar que ninguém, por mais próximo que esteja de Deus, é isento das consequências de suas escolhas. Contudo, não há indício de desonra em sua morte. O texto simplesmente afirma: ali morreu Miriam. Um encerramento digno para quem teve uma vida marcada por coragem, erro, aprendizado e restauração. O povo certamente chorou sua partida e sua memória ficou marcada na história de Israel. A jornada de Miriam termina ali, mas o legado permanece. Ela foi a menina que vigiou o cesto de Moisés, a profetisa que cantou a vitória do Mar Vermelho, a líder que tropeçou, foi punida e restaurada. E, por fim, morreu como parte da geração que preparou o caminho da promessa. A história de Miriam não teve fim nas páginas da Bíblia. Ela continua na sua vida. Você decide se ela terminará em redenção ou esquecimento. Compartilhe nos comentários como essa história tocou o seu coração. E não se esqueça, e inscreva-se no canal para mais histórias que transformam a alma. Até o próximo vídeo, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Amém.